Apresentação da Heloísa, dia 30/9/19. Bom dia. Eu decidi falar sobre a tortura porque eu achei interessante relacionar isso com a filosofia do Sartre e o livro Sequestrado. Eu vou só ler mesmo porque eu estou com um probleminha de garganta. Tá? Vou começar pela introdução. O presente artigo vai tratar sobre os pensamentos de Jean-Paul Sartre sobre a tortura relacionada com o livro Os Sequestrados de Altona e questões dos dias atuais. Ele trata do colonialismo entrando no contexto da Guerra da Argélia, onde exemplifica bem seus conceitos sobre a ausência de liberdade de certos povos e de como os mesmos são torturados por puro interesses de quem quer dominar. Ele ainda fala: somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena a tomarmos decisões durante toda a nossa vida. Não existem valores ou regras eternas a partir das quais podemos nos guiar, e isto torna mais importante nossas decisões, nossas escolhas. Ainda foi possível relacionar com a ditadura militar no Brasil, onde teve a presença de tortura, mas mesmo sendo ilegal nos dias de hoje, ainda se faz presente nas prisões, não sendo de conhecimento da sociedade. E eu citei uma frase, um dito de Foucault, que eu citei um livro dele também no artigo, que é assim: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não podemos nunca esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, não tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la, usá-la. Agora o artigo mesmo. No contexto da Guerra da Argélia, Sartre definiu o que para ele seria o colonialismo, onde um país, no caso a França, domina outro, a Argélia, com interesses econômicos e de exploração. No livro Sequestrados de Altona, vemos esses interesses quando o pai fala que o Estado o fazia encomendas, que seriam os terrenos, que era para campos de concentração, pois se não os ajudassem, virariam inimigos. Sartre usou o termo subhumanizado para se referir aos argelinos, pois os mesmos eram postos sob situações desumanas, sofriam racismo e eram torturados. Para o autor, a tortura vai além do que só a dor física, pois a vítima pode não ceder, não denunciar, pode decidir-se pela morte, mas nenhuma tortura pode suprimir a liberdade e decidir a decisão do torturado. Sendo assim, a tortura pode ser considerada criminosa e inútil, pois quem está sendo torturado pode aceitá-la e não entregar seus parceiros como forma de resistência. Essa resistência se dá pela defesa do que se acredita, da sua ideologia e forma de vida. Quando se acredita em algo, vai-se em defesa disso, mesmo se põe a própria vida em risco. Quando se pensa em uma totalidade, em um coletivo, tende-se a lutar por isso, resistir à opressão e, por mais que haja o medo, não desistir. Levando em consideração o pensamento de Machado, que a ideologia é a expressão das ideias dominantes de uma determinada época, criando as condições para a dominação material. No livro Os Sequestrados de Altona, Frantz deixa claro a sua opinião sobre os detidos quando fala: pai, já nem sei se lhes posso chamar de homem. O pai diz: a quem? Aos guardas? Frantz: aos detidos. Tenho vergonha de dizer, mas são eles que me metem nojo, cobertos de porcaria, de bichos, de chagas, com o medo perpetuamente pintado na cara. A tortura era algo recorrente até o final do século XIX, sendo apresentado pelo Estado como um sistema penal. Tal ato visava mostrar à população sua fraqueza perante os governantes e como eles não tinham controle sobre seus atos e nem direito de escolha, onde tinham que obedecer se não eram castigados publicamente, condenados ao flagelo, eram torturados e só depois de muito tempo morriam e seus corpos eram queimados. Isso é bem colocado em Vigiar e Punir, do Foucault, onde diz: o mesmo carrasco tirou uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou fortemente sobre cada ferida. Com o passar do tempo, o suplício foi sendo deixado de lado de maneira exposta que era anteriormente. Nem sempre a tortura foi repudiada na sociedade. Poderia ser considerada para conseguir provas de algum processo ou como pena cruel para os crimes.
No Brasil, tem isso que chamaram de Holocausto Brasileiro, que ocorreu em Barbacena, onde em um manicômio pessoas eram torturadas não só fisicamente, mas também psicologicamente, por serem gays, alcoólatras, militantes políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documento, etc. A tortura era de vários tipos, dentre elas a ducha escocesa, cadeira elétrica e até estupros. Chegaram a comparar com os campos de concentração nazista, pois alguns vinham de fora em trens. Condições precárias, torturas, superlotação, abandono e crueldade resultou em mais de 60 mil mortos e menos de 200 sobreviventes da tragédia. Hoje em dia, o local virou um museu. Na época da ditadura militar no Brasil, com a repressão e o endurecimento do poder policial, a tortura tomou espaço e foi algo recorrente com os que protestavam pela democracia e com a censura à imprensa. Muitas das atrocidades não vieram a público, sendo escondidas da população. Mas sabemos que aqui isso começou bem antes, no período da colonização, onde as vítimas dos suplícios eram os índios e escravos trazidos da África. Pois assim era constituída a estrutura social e econômica da época baseada nos interesses de Portugal pelo Brasil. Sartre afirma que a tortura será sempre desprezível, pois o torturador é o homem que busca deliberadamente reduzir outros homens à abjeção. Em Os Sequestrados de Altona, Francis se auto-sequestra por ato de má-fé, pelo que fez, assume seu ato de tortura em um diálogo com os Calles, onde diz: se um subordinado único se recusar a obedecer-te, nenhum mais te obedecerá. Mas se arrebentas com a disciplina, é a debandada, o massacre, ou ambas, as coisas ao mesmo tempo. E, sobretudo, para Clares, embora fosse tenente, o Heinrich tê-lo-ia posto a ferros. A série La Casa de Papel tem como enredo um roubo mega planejado com alvo na Casa da Moeda da Espanha. Na terceira temporada, os ladrões são considerados heróis pela população por irem contra o sistema e o governo corrupto, e pela coragem de enfrentá-los. Mas um dos personagens nessa temporada é preso e, juntamente a isso, torturado de diversas maneiras, e por vários meses pela polícia que pretende possuir informação dos outros integrantes do grupo. Até que um segundo plano, muito elaborado, é posto em prática, e mais uma vez eles atacam o governo ameaçando expor segredos de Estado. Sartre diz que só se pode responder uma violência com uma contra-violência, pois é com esse meio que o termo subhumanizado é deixado de lado, e o colonizado volta a ter a sua humanização, pois a tortura e as cicatrizes deixadas, nenhuma doçura as apagará, é a violência que unicamente pode destruí-las. E o colonizado se cura da nevrose colonial, expulsando o colonizador pelas armas. Abater um europeu é matar dois coelhos de uma só cajadada. Suprimir ao mesmo tempo um opressor e um oprimido, fica um homem morto e um homem livre. Quando se trata do sistema penal, é possível citar o do Brasil, pois as condições carcerárias são precárias, questões como a superlotação, falta de higiene e de ventilação, ferem os direitos humanos, categorizando-se tortura. Nas prisões, se deu enfoque no trabalho e educação, pois no sistema prisional que teve início em 1984, a intenção era ter um melhor convívio social com o intuito de fazer a ressocialização dos detentos. Mas sabe-se que, na realidade, isso não acontece, visto que as prisões ultrapassam o limite suportado e isso também pode se configurar a tortura, tendo em vista a situação em que é posto os presos de desumanização. De fato, sendo legal ou ilegal, a tortura vai sempre se fazer presente, acompanhando o contexto histórico. Para Einoff, a tortura segue 4 padrões que, segundo ele, contribuem no crescimento dos suplícios ao longo do século XX, sendo esses padrões: primeiro, a tortura é geralmente utilizada contra pessoas que não são consideradas membros da sociedade, como escravos, estrangeiros, prisioneiros de guerra, grupos raciais, étnicas e religiosos e grupos outsiders. 2. A tortura raramente é utilizada contra membros ou cidadãos de uma sociedade. Nesse caso, 2 condições especiais devem ser aplicadas. A primeira é que a tortura é empregada somente após um veredicto de provável culpa, e a outra é a tortura é apenas empregada em casos de crimes extremamente sérios, particularmente heresia e traição. Terceiro, a tortura é geralmente empregada quando o governo e a sociedade percebem a si mesmos como estando em perigo. E quarto e último, democracias liberais por vezes se engajam na tortura, empregam-na sobretudo contra não-cidadãos do extremo perigo, como em resposta a ataques terroristas. Maria José Rodrigues Meza se assemelha a Einoff.
pois, segundo ela, o ressurgimento da tortura no mundo deve-se a alguns fatores fundamentais, pois ela não fala sobre os padrões da tortura, sendo eles as novas táticas de guerra, que, a serviço da denominada inteligência militar, acabaram por torturar os presos e espiões militares. O caráter político da polícia, que deixou de ser um instrumento de lei para se tornar um órgão político de repressão à criminalização política. E o crime político, que representava uma ameaça do povo, uma vez que colocava em risco a segurança do Estado. Em junho de 2003, foi assinado um protocolo que pretendia realizar esse combate à tortura em território nacional. Houve grande pressão da sociedade para que algo fosse feito para combater esses atos, até que isso resultou no surgimento de documentos que fez com que os órgãos do governo tivessem o comprometimento de acabar com a tortura e houvesse a criação de mecanismos para a prevenção dessas ações. Mas mesmo com tudo isso, as denúncias são poucas, evidenciando que é algo que pode ser feito escondido ainda hoje. E sabe-se que isso ainda é presente no Brasil. E a conclusão todas as ideias de Jean-Paul Sartre foram firmadas para seu tempo, porém válidas até o dia de hoje. E fica claro que, para ele, somente a revolução pode romper com o colonialismo. O filósofo faz com que pensemos sobre liberdade, ética e em como a violência ainda pode ser algo presente e diz a maior provocação da tortura é a sua humanidade, já que os animais não se torturam. São predadores entre si, mas não se torturam. E, só para finalizar, outro dito de Foucault, que é: precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Não, isso aqui eu já li, na verdade. Acabou.